Antes de ser uma gigante da aviação comercial, com voos internacionais, programas de milhagem e campanhas publicitárias marcantes, a TAM era apenas uma empresa do interior, sem dinheiro, sem estrutura, sem garantias de que daria certo. Mas ela tinha algo raro, um grande piloto no comando, alguém que entendia a aviação por dentro, da cabine de comando ao hangar. Rolim Adolfo Amaro nasceu no coração do sertão paulista, em um tempo em que voar era privilégio de poucos e a sobrevivência no campo uma batalha diária. Ao longo de 3 episódios, vamos contar como Rolim transformou a TAM em um símbolo da aviação brasileira, e como a visão, os riscos e os seus relacionamentos moldaram esse caminho. Neste primeiro episódio, a história ainda não é sobre jatos, nem fusões milionárias ou aeroportos movimentados. É sobre terra batida, sobre esforço e sobre o início da trajetória de um homem que insistiu em voar quando ninguém acreditava que ele pudesse sair do chão. Sejam bem-vindos à mais nova minissérie do Curioso Mercado, a história da TAM. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Rolim Adolfo Amaro nasceu no dia 15 de setembro de 1942, na Fazenda Paraíso, uma ironia geográfica cravada no sertão paulista, localizada na região da Bela Floresta, distrito de Pereira Barreto, às margens do rio Três Irmãos. O cenário, em nada, lembrava um nome poético, mas o responsável por iniciar a transformação daquela terra foi Adolfo Amaro, pai de Rolim. Agricultor descendente de italianos, Adolfo atuava como meeiro, um trabalhador agrícola que cultivava a terra de outra pessoa em troca de um benefício ao proprietário. Para abrir caminho na selva, ele contava com a força de trabalho de caboclos e imigrantes, entre eles, inclusive, japoneses foragidos da Segunda Guerra Mundial. Rolim foi o primeiro filho de Adolfo, com Etevilna Rosa, uma portuguesa. O nome Rolim é uma homenagem a um militar da Revolução Constitucionalista, carregado, portanto, de idealismo paulista, que o garoto ainda levaria às alturas, no sentido literal da palavra. Contudo, a infância de Rolim foi de privações. Enquanto a família passava de uma casa de sapé para uma moradia de madeira, seu pai tocava acordeão todas as tardes, criando uma memória especial ligada à música. Apesar das difíceis condições, Adolfo era um empreendedor. Tentou enriquecer com um plantio de algodão e outros empreendimentos. Enfrentou insucessos que o levaram a contrair dívidas e chegou até a enviar uma carta ao então presidente Getúlio Vargas para conseguir o financiamento dos débitos. Adolfo também era austero, rigoroso. Rolim foi estudar no internato do Colégio Dom Bosco e aprendeu logo cedo as primeiras lições de resistência. Ali, ele desenvolveu uma habilidade que levaria consigo por toda a vida: saber navegar hierarquias com cautela, dizer o sim, mas fazer o não quando necessário. E o fascínio pela aviação surgiu logo cedo. Foi seu tio Joaquim quem o apresentou ao mundo dos céus. As histórias e os voos no clássico Paulistinha do tio despertaram em Rolim um desejo que crescia como obsessão: tornar-se um piloto. E falando em sonhos de voar, deixa eu aproveitar esse momento para te contar uma coisa importante. Você sabia que hoje faltam pilotos de avião nos Estados Unidos? E que muitos profissionais da aviação podem ser elegíveis a um visto que dá acesso ao Green Card, mesmo sem ter uma oferta de emprego no país? Um dos caminhos é o visto EB2-NIW, voltado para profissionais com experiência e qualificação em áreas de interesse nacional. E sim, pilotos brasileiros com carreira sólida têm conseguido aprovação com esse visto, e alçando voos cada vez mais altos nos Estados Unidos. Mas para entender se seu perfil é elegível, o ideal é contar com quem realmente entende do assunto. A D4U Immigration é referência em processo de visto e imigração, com uma equipe especializada que já ajudou milhares de brasileiros a visitar, morar, trabalhar e investir nos Estados Unidos. São 4 anos seguidos como a melhor assessoria imigratória dos Estados Unidos e da América Latina, e uma taxa de aprovação de 99%. Meu nome é Wagner Alves, eu tenho 46 anos, sou casado, ainda não tenho filhos, eu sou piloto da Marinha. Agora eu estou na reserva depois de mais de quase 30 anos de serviço. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas estou morando agora em Florianópolis. E antes de tudo gostaria de agradecer a todo mundo da D4U pelo apoio, todas as etapas no processo me ajudaram muito. Foi excelente a participação de todos.
Quer saber se seu perfil também é elegível ao visto EB2NW? Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no primeiro comentário fixado e o time de especialistas em imigração da D4U vai analisar seu currículo gratuitamente. Esse pode ser o primeiro passo da sua nova vida fora do Brasil. E, voltando para o vídeo... Mas o herói de infância teve um fim trágico. Em 1953, Joaquim matou a esposa e o filho adotivo num crime passional. Um ano depois foi absolvido, mas seus negócios já haviam ruído. E, em 1955, caiu com seu avião a caminho de Campinas. Morreu aos 35 anos. A mãe de Rolim decretou: a aviação era um assunto proibido. Ao longo dos anos, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, acidentes e empregos precários, como trabalhos em táxi aéreo, manutenção e pequenos bicos para juntar dinheiro, Rolim persistiu em seu sonho de voar. Cada obstáculo enfrentado, da rigidez das rotinas profissionais às dificuldades dos primeiros voos, foi uma lição forjada na prática. Aprendeu que a confiança era uma construção, a perseverança uma necessidade e a ousadia uma exigência. Desde os 10 anos de idade, Rolim Adolfo Amaro queria uma única coisa, desejada como a própria vida: ser piloto de avião. E mesmo com grandes obstáculos, ele se tornaria um. Os meus amigos têm todos a cabeça no lugar. Eles agora não querem mais que eu pilote. E quando eu piloto, evidentemente eu mando subir um pouco a apólice de seguro dos aviões e dos clientes em função do risco adicional, né? Evidente que é uma bruta de uma gozação essa. Porque eu vou te contar um segredo aqui entre nós, em petit comitê. Se me chamar de mau pai, mau filho, mau marido, mau amigo, até lhe confesso, não acho ruim. Mas você quer ver eu brigar e ficar bravo é me chamar de mau piloto. Aos 16 anos, Rolim trabalhava como balconista no armazém do pai, em Fernandonópolis. Ele estudava para ser contador, mas seu sonho mesmo era voar. Então, secretamente e contra a vontade de sua mãe, começou a juntar dinheiro para pagar aulas de voo. Através de alguns trabalhos que fazia nas horas vagas, ele conseguiu comprar uma lambreta e, depois de vendê-la, com esse dinheiro, pagou as primeiras horas no Aeroclube de Catanduva. Mas ainda lhe faltava dinheiro. Então, no turno da noite, ele virava taxista clandestino. Esperava os clientes saírem dos prostíbulos para levá-los para casa, mas mesmo assim ainda não havia dinheiro para o exame final e assim poder voar. Um dia antes da prova, ele foi salvo pelo seu amigo Toninho, que lhe emprestou 10 mil cruzeiros, e assim ele finalmente conseguiu tirar sua carteira de condução. Mas o início não foi nada fácil. Rolim pilotou aviões de fazendeiros, sempre ganhando muito pouco. Às vezes dormia em pensões e às vezes literalmente se embrulhava em jornais para dormir no hangar onde ficavam os aviões. Para se alimentar, muitas vezes recorria aos restos dos voos da VASP. Só que em um dos tantos voos que ele fazia, Rolim levava um doente até Minas Gerais, mas se perdeu entre os morros. O tempo fechou e assim, sem visibilidade, ele teve dificuldades para pousar. Tudo deu errado e ele acertou uma barreira de terra. O acidente foi feio e a hélice do avião entrou na cabine. Com apenas 19 anos, Rolim era oficialmente um quebrador de avião, apelido que se dava aos pilotos que sofreram acidentes. Mas mesmo assim, ele não desistiu e voltou à luta. Rolim foi recomeçar em Londrina, onde limpava aviões para comer e dormia no hangar. A aviação de táxi era selvagem nessa época. Muitos pilotos morriam com frequência, mas o jovem rapaz, que agora já havia voltado a sua profissão dos sonhos, sobreviveu e foi acumulando experiência. Dentro dessas experiências, ele trabalhou na Aero Rancho, em Rio Preto. Mas logo foi demitido porque um dos donos disse que ouviu dizer que ele era comunista. Novamente, ele seguiu fazendo bicos de piloto, principalmente para agricultores. Até que, em uma viagem a Botucatu, reencontrou um antigo conhecido, o piloto Lauri Tedeschi. Lauri contou que os antigos donos da Contax fundaram uma nova empresa, em Marília, que se chamava Transportes Aéreos Marília. E ali tinha uma oportunidade de trabalho porque 2 aviões da empresa estavam sem piloto. Rolim não pensou 2 vezes. Pediu indicação e assim, em 1963, trabalhou pela primeira vez na futura TAM. Em Marília, todos os dias às 7 da manhã, uma Kombi da TAM passava para buscar Rolim. Era o início de mais um dia de trabalho no aeroporto.
A região estava em rápida transformação. O avanço do desmatamento abria espaço para novas fazendas e a aviação regional se tornava essencial. Muitos dos passageiros que Rolim transportava eram grandes fazendeiros. Com alguns deles, criou laços que iriam muito além dos voos, como quando, anos depois, foi salvo da prisão durante o regime militar, acusado de ser comunista. A amizade com um desses produtores evitou que Rolim fosse detido. Foi também nessa época que Rolim conheceu figuras importantes, como Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, então dono da seguradora Atlântica Boa Vista. Mas naquele mesmo ano, outro encontro mudaria sua trajetória. Orlando Ometo, filho do empresário Pedro Ometo, era visto como um jovem visionário. Ainda com pouco mais de 20 anos, já havia fundado a Usina da Barra, a maior produtora individual de açúcar e álcool do mundo. Aos 44 anos, Orlando decidiu comprar 50% da TAM, injetou capital, modernizou a frota e levou a sede da empresa para São Paulo. Em troca, exigiu apenas uma coisa: um avião exclusivo para atender a sua fazenda Suiá, com quase o tamanho do estado de Sergipe. O piloto que se ofereceu para essa nova rota foi Rolim, que já conhecia Ometo de outras viagens. Rolim virou o mascate do ar. Comprava em Goiânia e vendia na fazenda com lucro. Vendia até tratores. Era inquieto, curioso e interessado por qualquer oportunidade de negócio. Em 1966, Rolim voltou a Marília e logo depois seguiu para São Paulo, acompanhando a mudança da sede da TAM. Lá fez o curso para voo por instrumentos, mas não demorou muito a pedir demissão, insatisfeitos com os rumos que a nova direção da empresa havia tomado. Assim, ele saiu da empresa, que depois transformaria em um colosso da aviação. Porém, nesse tempo, vieram novas experiências. Trabalhou na Líder, a maior empresa de táxi aéreo do país, depois ingressou na VASP como copiloto, por um salário que mal cobria a prestação da nova casa. Na prática, pagava para trabalhar. Teve que vender o carro, comprado com os rendimentos do tempo da Suiá, e era frustrado porque sentia falta do contato com os grandes empresários que transportava na TAM. Mas, através de um antigo contato, a vida de Rolim mudaria e a selva novamente viraria seu lar. Em 1968, um antigo conhecido, o banqueiro Armando Conde, ligou para o jovem comandante Rolim Amaro pedindo ajuda. Queria um bom piloto para trabalhar na Amazônia. Rolim não indicou ninguém, mas fez uma proposta. Se o banqueiro o financiasse com um avião, ele mesmo pediria demissão do emprego e iria. Era um negócio ruim sob qualquer ponto de vista bancário. Sem garantias, sem seguro, e se o avião caísse, desapareceriam o bem e o piloto. E o banco de Armando Conde nunca havia financiado um avião antes. Mesmo assim, o Conde topou. Ele confiava e via em Rolim algo raro: coragem, energia e uma fome de vida que não se via todo dia. Com o financiamento aprovado, Rolim levou a esposa grávida e a filha pequena para o meio da floresta. E foi assim, no isolamento da fazenda Santa Teresina, que ele começou a trabalhar para a Codeara, transportando de tudo: mantimentos, remédios, até presentes para aldeias indígenas. O irmão João Amaro, também piloto, logo se juntou à operação. Os dois começaram a acumular algum dinheiro com os voos e assim compraram um segundo avião, um Cessna 180. Mas eles precisavam de um piloto. Então, Rolim chamou seu ex-copiloto. No primeiro voo, ele bateu o avião. Sem seguro e com outro aparelho financiado, Rolim estava quebrado. Mas foi aí que a sorte entrou em cena. Pouco antes, ele havia comprado um bilhete de rifa de um carro Opala recém-lançado. Ele acabou ganhando e vendeu o carro. Com o dinheiro, arrumou o avião e voltou a voar. E com o tempo, percebeu algo. Os fazendeiros da região tinham aviões, mas nenhum piloto queria viver no sertão. Os aviões ficavam parados nas capitais, enquanto as emergências aconteciam na selva. Rolim teve uma ideia. Comprou 12 rádios e instalou nas fazendas vizinhas, todos na mesma frequência. Quando alguém precisava de um avião, era ele quem atendia. Assim, começou a crescer e propôs aos fazendeiros: abre aspas, você me dá o avião, eu pago em serviço, fecha aspas. Ele cuidava da manutenção, contratava os pilotos e fazia o transporte. Logo, a frota aumentou. Mas aí veio a burocracia. As fazendas passaram a exigir notas fiscais. Era hora de legalizar tudo. Rolim, então, fundou a ATA, Araguaia Táxi Aéreo, uma homenagem a Armando Conde. Foi até o DAC, no Rio, pedir a concessão. Confessou que já operava sem licença e o major ameaçou prendê-lo. Rolim respondeu: abre aspas, se o senhor me prender, vai ter que me soltar. Sou um homem de bem.
fecha aspas. E foi assim que ele conseguiu a autorização e não foi preso. Em poucos anos, aquele piloto que começou sem um tostão, com um avião emprestado, se tornava dono de uma frota própria, contratando outros pilotos e tocando um negócio que não parava de crescer. Mas Rolim não olhava para trás. Com mais aviões à disposição, começou a receber pedidos maiores, pacotes de transporte de trabalhadores para frentes de serviços em fazendas. E fazendo as contas, levar 200 homens com um avião de 5 lugares dava 40 viagens. Mas ele sabia operar como ninguém e tinha uma grande margem de lucro. Nos voos mais perigosos, ele ou o irmão João assumiam. Ao todo, colocou mais de 2.000 trabalhadores nessas fazendas. O caixa crescia e seus contatos também. Exemplo disso foi a Shell, que foi a primeira a lhe dar crédito de combustível. E essa fidelidade ele nunca esqueceu. Com 2 anos de operação no Araguaia, Rolim tinha 10 aviões e um bom colchão de capital guardado. Mas o fluxo não era estável quando a Sudan travava os repasses para as fazendas e o dinheiro dele também parava. Nessa época, Rolim se achava imortal, então pousava em qualquer lugar. Afinal, ele já havia escapado da morte várias vezes, mas ele não contava com a malária que pegou 7 vezes. Uma vez, com um executivo a bordo, estava tão febril que enxergava várias pistas ao tentar pousar. Saiu dali assustado, não só por ele, mas pela sua família. Foi então que, em 1970, mudou-se para Goiânia com a mulher e os filhos. A gestão da ATA agora exigia mais dele como administrador do que como piloto. E enquanto pensava no futuro da ATA, o passado de Rolim voltava a bater a porta. Orlando Ometo, dono da TAM, ligava insistentemente. Ele estava cansado da TAM porque a empresa só dava prejuízo. E, como parte de um império muito maior, a empresa acabava sendo só uma dor de cabeça. Rolim tinha bons relacionamentos com Orlando e com a equipe da TAM. Nesse meio tempo, comprou aviões da empresa e pagou parcelas em atraso com aviso prévio, sempre mantendo a confiança. Rolim viu que teria mais oportunidades ali, com o dinheiro de Orlando por trás, do que em Goiânia. A TAM era uma companhia maior, o jogo mais pesado. Então Rolim fez a Orlando uma proposta. Iria para a empresa, mas como sócio, em partes iguais. Com a venda progressiva dos aviões da ATA, pagaria as promissórias que condiziam com a metade das ações. Como o dinheiro da venda dos aviões talvez não fosse suficiente, Rolim propôs a Orlando um desafio. Faria a TAM dar lucro dentro de 1 ano. Conseguindo, teria 50% de qualquer forma. Caso contrário, ficaria sem nada. Para o usineiro, era um bom negócio, porque não precisaria mais se preocupar com a TAM, tendo Rolim como seu principal executivo. E o desafio pareceu-lhe de acordo com o perfil de alguém que estava disposto a agarrar com as unhas e dentes as oportunidades. Então, no dia 12 de março de 1972, Rolim mudou-se para São Paulo. Levou o irmão mais novo, Adolfo, que também começava a voar, e assinou o contrato em abril. Uma pilha de promissórias, algumas das quais atrasaria, sempre com a paciência de Orlando. Seu irmão João ficaria em Goiânia e mais tarde fundaria a SET, sua própria empresa de táxi aéreo. Por hora, administrava um negócio que eles haviam montado juntos anteriormente, uma rede de 7 postos de gasolina e de aviação em Goiás, em parceria com a Shell. Agora, sozinho na TAM, estava diante de uma nova era. E para Rolim, bastava uma coisa: trabalhar. Meu hobby de sábado e domingo é vir para TAM trabalhar, porque aqui estão os aviões, aqui está o começo. O cheiro da querosene. O cheiro da gasolina sem octanas. Sem octanas. A querosene não usa mais, não. Usa. Isso é muito interessante. Usa esses aviões, são movidos a querosene. Esse é o grande cheiro da sua vida, além do Clarão Chanel número 5, bem colocado, também vai bem. Pois é, eu ia te contar essa história. A transformação de Rolim em empresário foi moldada não apenas por sua experiência prática, mas também pelas amizades que cultivou com nomes influentes do empresariado brasileiro. Entre eles, os banqueiros Walter Moreira Salles, Roberto Amaral e Amador Aguiar. Ao comprar metade da TAM, Rolim começou a desenvolver um estilo próprio de gestão. Como estava vendendo os aviões da ATA para pagar sua entrada na nova sociedade, não tinha como reembolsar seu irmão João, parceiro na antiga empresa. A solução foi repassar a ele 20% da sua própria participação na TAM. Mas o cenário que encontrou na TAM estava longe do ideal. A estrutura era desorganizada. Cada piloto tinha seu avião preferido, a disciplina era fraca e muitos achavam que, por ele ser um ex-funcionário, teriam liberdade para impor suas próprias vontades. Na prática, foi bem diferente. Rolim impôs sua autoridade com firmeza, reorganizou a casa e trouxe seriedade para a operação.
A empresa ocupava 2 hangares em Congonhas, um para os aviões e outro para a Aerotech, responsável pela manutenção. A TAM também enfrentava desafios do mercado de táxi aéreo. Concorria com gigantes como a Líder Táxi Aéreo, tinha poucos recursos e pagava salários modestos. Cabia a Rolim manter a equipe unida e motivada mesmo assim. Ao final de 1972, ele fez a sua primeira grande jogada. Vendeu toda a frota antiga e apostou alto. Comprou 10 aeronaves Cessna 402 importadas da Cavu, representante da marca americana no Brasil. Orlando Ometo, seu sócio, era contra o negócio, mas Rolim assumiu o risco negociando diretamente com os americanos. Parte do pagamento seria feita com os próprios resultados da operação. A chegada do Cessna 402 mudou a percepção do mercado e a TAM começou a ser levada a sério. Rolim passou a investir, então, pela primeira vez no marketing da companhia, onde mais tarde seria considerado um mestre. Aproveitou o mote porque não tinha dinheiro para gastar com propaganda. E assim, a TAM começou a decolar devagar. O desafio de tirar a empresa do vermelho em um ano se cumpriu, mas Rolim enxergava novas possibilidades. Em 1973, começava a era dos jatinhos executivos no táxi aéreo. A TAM, contudo, não tinha dinheiro para comprá-los, já que eram caríssimos para o padrão da companhia. Além disso, no Brasil, havia poucos e a maior parte deles estavam nas mãos da principal concorrente, a Líder. Rolim novamente deu um jeito. Buscou uma aeronave que pertencia à Cepalma, empresa de papel e celulose que sofrera intervenção do Banco Central e acabara de comprar um Learjet novo em folha. Depois de um longo trâmite burocrático de 8 meses, a TAM finalmente tinha o seu próprio jatinho e começou a fazer concorrência com a Líder, apesar da companhia ter 10 unidades contra uma única da TAM. Algum tempo depois, surgiu outra oportunidade. Havia outro Learjet em disponibilidade que pertencia a Sebastião Ferreira Maia, o Tião Maia, o maior pecuarista do Brasil e já então um dos maiores do mundo. Tião estava descontente com um brinquedinho caro e ofereceu o jato a Orlando Ometo. Rolim e Orlando procuraram entrar em acordo com Tião. O jato sozinho equivalia a mais de 1/3 do capital da TAM, já que o outro jatinho era financiado e não era patrimônio da companhia. As bases da proposta eram simples. O pecuarista receberia, em troca do jatinho, 1/3 das ações da TAM. Rolim e Orlando ficariam com outro terço cada um. O negócio foi fechado sem Tião nem ler os papéis, cunhando a seguinte frase, abre aspas, Orlando, você pode até fazer negócio ruim com gente boa, mas com gente ruim não há negócio bom. Fecha aspas. E assim começava oficialmente a era do jato para a TAM. Em 1962 a TAM, Táxi Armaria, essa empresa que nós estamos aqui agora, que é a dona desses jatos Saitecho, que é a nossa hold, ela controla a TAM Linha Aérea Regional, controla a Brasil Central, controla esse grupo de empresas nossas. Ela foi fundada em Marília em 1962. Eu, nessa época, entrei na TAM em 1963 como piloto. E fui piloto da TAM muitos anos. Pertencia a outra... um outro grupo controlador, posteriormente o Ometo, esse grupo do açúcar, a quem eu devo tanto, comprou também as ações da TAM e posteriormente eu fiquei sócio deles e ainda posteriormente eu acabei comprando a parte do Ometo na sociedade. Apesar dos investimentos recentes, Rolim ainda não havia alcançado seu verdadeiro objetivo, operar voos regulares. O táxi aéreo era um negócio incerto, dependia de contratos pontuais e não era raro que seus aviões ficassem até 20 dias no chão. Mas havia um obstáculo. Desde o final dos anos 60, era proibido abrir novas linhas aéreas regulares no Brasil. O setor operava sob um modelo de competição controlada, dominado pelos gigantes Varig, VASP e Transbrasil. Com aviões cada vez maiores, as grandes companhias exigiam mais estrutura dos aeroportos. Isso restringiu as rotas e deixou muitas cidades sem voos. As rotas passaram a se concentrar nas capitais e grandes centros. Para atender as cidades menores, surgiram os primeiros estudos sobre um novo sistema de aviação regional. A proposta veio da Embraer, que havia acabado de lançar o EBM-110 Bandeirante. Aliás, temos um vídeo aqui no canal que conta toda a história do Bandeirante e da Embraer. O link está aqui em cima para você assistir depois.
depois. Mas voltando, o Bandeirante é um avião de 12 a 18 lugares, projetado pela Companhia Brasileira a partir do esforço pessoal do Coronel Osiris Silva, presidente da Embraer, para atender a demanda de voos regionais em pequenos aeroportos. O governo, então, dividiu o Brasil em 5 áreas e habilitou a criação de 5 empresas regionais de linhas regulares. Rolim conhecia muito bem os personagens envolvidos na criação da aviação regular, inclusive Osiris. Em 11 de setembro de 1975, o presidente Ernesto Geisel assinou o decreto criando o Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, o SITAR, e anunciou oficialmente as 5 empresas regionais a serem formadas, uma delas pela TAM. Rolim ficou com o trecho de São Paulo até o sul do Mato Grosso. Pelas regras do SITAR, as empresas nacionais, VASP, Varig e Transbrasil, podiam ser sócias das empresas regionais, mas não controladoras. Com isso, a VASP se tornou sócia da TAM na nova empresa regional, entrando no negócio com seus 6 novos bandeirantes por 33% da companhia. Rolim assinou o Estatuto da TAM Linhas Aéreas Regionais em 13 de março de 1976, ao lado de Orlando Ometo. A companhia entrou em operação no dia 7 de julho daquele ano. Paulatinamente, Rolim tratou de diminuir a participação da VASP na companhia por meio do aumento de capital, e a sua fatia ficava cada vez maior. Contudo, Rolim não estava muito preocupado com isso. Tinha agora o que lhe interessava, mais aviões e a possibilidade de operar linhas regulares. Parecia tudo bem encaminhado, mas um novo conflito surgia. O relacionamento com seu sócio, Orlando, começou a se deteriorar. A gota d'água foi a transferência dos seguros dos aviões da seguradora de Braguinha, amigo de Orlando, para o Itaú. Somaram-se isso, outros desentendimentos, a amizade de anos começou a ruir. Rolim teve de lidar com um problema delicado. Começava ali o processo de uma separação de seu maior parceiro até então, uma crise que mexeria com seus sentimentos mais profundos. Mas essa história, o divórcio entre Rolim e Orlando e o crescimento da TAM, é tema para o segundo episódio da nossa série sobre a história da TAM. Na próxima semana tem mais, não perca. Nos vemos lá. Uma vez eu li essa história do presidente da Xerox americana. E eu passei a observar, o presidente da Xerox dizia o seguinte, que todo sujeito que come devagar é preguiçoso. Não vamos dizer que é vagabundo, porque é um termo muito forte. Vamos dizer que é preguiçoso. E você sabe que eu observo isso, que todo sujeito que come muito devagar, ele gosta mais de si mesmo do que dos problemas que ele enfrenta. E o homem é um veículo de si próprio, que ele tem que estar em busca da realização da sua ambição. Então eu tenho sempre o pé atrás com algum tipo de pessoa. As que comem devagar, por exemplo, é uma delas. Eu tenho muito pé atrás com essas pessoas. Eu gosto das pessoas, homens de ação. Homem que pega uma coxa de frango e sai trabalhando e toca para diante. E você sabia que o Curioso Mercado agora tem um canal no WhatsApp? Por lá você recebe conteúdos exclusivos, notícias que realmente importam, uma curadoria inteligente e aquelas sacadas que fazem você enxergar o mercado de um jeito diferente. É tudo rápido, direto no seu celular e totalmente gratuito. Para entrar é só você apontar a câmera para o QR Code que está na tela ou clicar no link que está no comentário fixado do vídeo. Te espero lá!